Ministro e Barreto. Cadê o ministro Onyx Lorenzoni? Lá estão os dois. Poxa, há quanto tempo eu não vi essa dupla, hein? Fazia um tempo, porque os caras estão correndo atrás da bola. Pagar a conta do povão, porque sem... O Bolsonaro falou uma coisa certa: o auxílio emergencial é o que pode salvar o brasileiro. Aqui em São Paulo a gente vai ter, ministro e Barreto, em primeiro lugar, um ótimo dia para vocês. Agora há pouco o Dória vai anunciar medidas aqui no estado de São Paulo, possivelmente medidas que não vão flexibilizar tanto para a capital. Deve flexibilizar um pouco para o interior, mas a capital de São Paulo, que é o epicentro dessa doença, tem 23 milhões de habitantes, é mais da metade do estado de maior população do Brasil. Então, o cara preso em casa, sem poder trabalhar e sem comida, aí fica difícil. Ministro, a primeira pergunta, um abraço grande a vocês dois mais uma vez. O quanto já foi pago da primeira parcela, o que falta pagar? E já me perguntaram ontem muito, eu transferi essa pergunta para o Cláudio, mas ele disse que dependia do presidente da República. Quando é que começa a ser paga a segunda parcela? E parece que depende do Bolsonaro mesmo. Porque se esse auxílio não chegar, a cada dia que ele demora, o dólar vai comendo ainda mais o auxílio emergencial, ainda mais com o preço que estão cobrando de comida dos mercados aí fica mais difícil. Então o pessoal está esperando. Quanto já foi pago da primeira parcela, ministro? Qual o percentual? Bom, nós já pagamos 35 bilhões de reais da Atena, que foi transferido do governo federal para as pessoas. São 50 milhões e 500 mil brasileiros que já receberam. Para que as pessoas tenham uma ordem de grandeza, nós estamos com uma Argentina mais um quarto. A Argentina tem 43 milhões de habitantes. É importante lembrar que, nesse momento, nós estamos com a análise que provavelmente, eu falei ontem na coletiva de imprensa, nós devemos achar entre 6, 7 milhões de pessoas, fechando, então, 100% de todos aqueles que se cadastraram em abril, e com este objetivo nós queremos homologar essas pessoas até o final do dia de hoje, no máximo amanhã, para permitir que já a partir da segunda-feira essas pessoas possam estar recebendo, as que faltam finalizar a análise do mês de abril. E nós terminamos hoje a conciliação. O que é a conciliação? Esses 35 bilhões de reais que nós transferimos para a Caixa e a Caixa transferiu para as pessoas, foram em 11 remessas. Então, cada uma dessas remessas tem um conjunto de pessoas e um valor em dinheiro. Nós tivemos que saber e receber e checar exatamente para quem foi, como foi, qual é a agência que foi, qual é o número da conta da pessoa, bate o CPF, não bate o CPF. Então isso está sendo concluído agora, é um trabalho hercúleo, era para levar de 3 a 4 dias, nós estamos fazendo esse trabalho com as equipes aqui do Cidadania em 2 dias. E isso vai permitir que provavelmente na segunda-feira a gente possa anunciar, mas todo o esforço que nós estamos fazendo é para que a segunda parcela possa ser paga já na próxima semana. Seria uma ótima notícia, hein? A segunda parcela da próxima semana depende, é claro, do presidente da República, mas o ministro está em contato direto com o presidente da República. Eu gostaria que o nosso SAP vai estourar. O Ricardo, perguntas para o ministro Onyx e para o Barreto, por gentileza, no nosso Zap aí. Roda o Zap, Ricardo. 999-04-8756. Esse é o Zap que... Roda de novo para o pessoal aguardar, vai. 999-04-8756. Agora explode de pergunta. Mas, ô Barreto, eu acho que seria legal, você que está mergulhado com o ministro nisso direto, né? Dizer, vamos elencar aqui as principais dúvidas que ainda restam para o cidadão receber o auxílio emergencial, né? As 4 ou 5 principais dúvidas, pode ser
os dois podem falar sobre isso. Mas acho que seria legal para dar uma noção para o ouvinte da Bandeirantes, que já está mandando pergunta para caramba aqui. Tá, vamos lá, Datena. As coisas que a gente já tem percebido, né? Muitas coisas já foram resolvidas, as pessoas já aprenderam, mas a gente tem algumas dúvidas que ainda são apresentadas. A primeira delas é quando é devolvida a informação no aplicativo. Então, é devolvida a informação, a pessoa tentou a primeira vez e ela cadastrou a sua família, a sua composição familiar, e o aplicativo devolve, dizendo que que a análise foi inconclusiva, a avaliação lá inconclusiva, e essa pessoa tem que fazer um novo cadastramento. Essa dúvida sempre aparece, olha, mas o que eu faço? Porque quando eu inicio, ele já aparece uma família aqui cadastrada. É a família que você carregou originalmente. Você pode olhar para aquela família e falar, poxa, tem 3, 4 membros e faltou cadastrar alguém. Se a sua família é diferente daquela que você tentou a primeira vez, a sua opção é recadastrar a sua família. Então você inicia o novo cadastramento da família correta. Esse desenho de você recadastrar a família correta agiliza a nossa análise para fazer o pagamento. Se você excluir uma pessoa daquela família apresentada, aí vai acender o que a gente chama de alerta, que é o que dificulta pagar. Porque você falou que tinha 3 pessoas e agora se cadastrou sozinho. A gente entende, que é o que o sistema identifica, que essa pessoa está tentando fazer um lançamento sozinho e, na verdade, ele tem outras pessoas que moram com ela. Por isso que gera um novo inconclusivo que a gente fala. Para evitar, cadastre, a pessoa que ao receber de novo, cadastre a totalidade dos membros da sua família. Essa é a maior dúvida que tem aparecido para a gente de volta. O próximo item que aparece muito, Atena, tem a ver com a conta. Eu cadastro, eu sou o requerente, só tem espaço para eu colocar a minha conta, a do requerente, de quem está cadastrando a família. Então, o que a gente fala? Se você tem outras pessoas do seu grupo familiar, das pessoas que moram com você, e elas têm contas diferentes, como quando a gente analisa se as outras pessoas têm direito. Então, a primeira pessoa cadastra a família inteira. Quando eu terminei de cadastrar a família inteira, se eu tenho uma outra pessoa que pode vir a receber, um filho que, por exemplo, pode vir a receber, se ele entrar para recadastrar e colocar nesse aplicativo, quando ele colocar o CPF dele, vai aparecer a família que o pai ou a mãe, o responsável, cadastrou. Ele confirma que realmente ele pertence àquela família e aí ele, como requerente, cadastra banco, agência e conta dele, o que permite a gente fazer uma análise única. Eu olho a família inteira, acredito o responsável familiar e essa outra pessoa que tem direito, eu consigo também, já na mesma análise, creditar o dinheiro na conta dessa segunda pessoa da família. Então, são as duas maiores que têm aparecido para a gente, mas também tem acontecido das perguntas, que, olha, eu não tenho, que é um questionamento muito, é válido, eu sou aquele ultra vulnerável, né? Eu não tenho acesso, não consegui no aplicativo, moro numa região distante, é muito complicado para mim para poder voltar num lugar muito, né, que eu fiz a primeira vez o meu cadastramento lá na internet, então eu tenho essa dificuldade. Então, como é que eu procuro, como é que eu me auxilio? E aí, Ministro Nix, era importante a gente falar o que a gente está construindo agora, deve sair na semana que vem. O Ministro Nix já falou ontem isso em coletiva, anunciou isso, que é uma fase nova que a gente está fazendo para essas pessoas que são mais vulneráveis. O que é isso? Nós estamos aumentando a nossa rede para essas pessoas vulneráveis via a Agência dos Correios. Neste momento, desde ontem, quando o Ministro Nix anuncia o fechamento com o presidente dos Correios, né, o general Floriano, dizendo, olha, vamos criar um novo meio para você que não tem o celular, que usou na primeira vez, às vezes, o celular emprestado, que precisa chegar até uma lan house para conseguir se cadastrar, a gente vai abrir com a rede dos Correios para que esses mais vulneráveis consigam, sem custo, ir a uma agência do Correio e eles vão auxiliar essa pessoa que tem mais dificuldade no cadastramento ou na alteração, na correção cadastral, somente dessas pessoas mais vulneráveis que não têm aí o seu próprio smartphone. Ô, Datena, é importante dizer para quem está nos ouvindo na Band o seguinte, nós estamos fechando o acordo com os Correios. Nesse momento está sendo realizada uma reunião da diretoria dos Correios para fechar esse acordo. Provavelmente segunda-feira nós vamos anunciar. Quando o senhor anunciou ontem, o pessoal já começou a procurar os Correios e parece que... Qual foi a resposta dos Correios hoje, ô Garrafa? Por isso que é bom o ministro Onyx falar isso.
Qual foi, o Garrafa? Vou ler aqui a nota dos Correios, é curtinha, Datena. A respeito do anúncio feito na quinta-feira pelo Ministério da Cidadania, os Correios informam que a atuação da empresa em apoio ao auxílio emergencial ainda demanda ajustes em procedimentos e questões técnicas a serem realizados em conjunto com o Ministério. Dessa forma, as agências dos Correios ainda não estão aptas a realizar qualquer serviço relacionado ao auxílio emergencial. Mais informações serão divulgadas oportunamente. Eu acho que é isso que o ministro vai falar e precisa saber mais ou menos quanto que os Correios vão estar em condição de auxiliar, né? Mas a gente acredita, Datena, que a partir da semana que vem, terça ou quarta, a gente já tem essa condição, o acordo já esteja assinado, falta assinar, porque isso vai gerar um custo, claro, para o Ministério, que nós vamos pagar, mas vai ser gratuito para as pessoas vão ter auxílio, apoiamento para fazer gratuitamente. E é uma fórmula de nós ajudar essas pessoas que têm mais dificuldade. Mas isso me permite, Datena, dizer o seguinte: nós ontem apresentamos um gráfico do volume de inscrições e recebimento do auxílio emergencial. 37% de todo o auxílio emergencial pago no Brasil foi na região Nordeste. E 100% dele veio pelo aplicativo e veio pelo site. Ou seja, quando a gente escolheu lá atrás, muita gente criticou, Datena, o uso do aplicativo, mas no Brasil, 37% dos mais pobres que habitam na região Nordeste do Brasil se inscreveram e receberam através do sistema. Só para uma comparação, os americanos, que têm um programa muito maior do que o nosso, eles estão mandando cheque para casa das pessoas. 3 milhões anunciaram ontem. 3 milhões de pessoas dólares. recebendo cheque. De pessoas? Cheque de $1.000. E recebem o cheque. Sabe quanto tempo demora para compensar o cheque lá? Em média, uma semana. Aqui o cara que recebe na hora, na boca do caixa. Isso. Não, e é gente pra caramba, né? É gente pra caramba. É muito mais gente necessitada no Brasil do que lá. A proporção é muito maior, porque aqui tem muito mais gente desempregada, gente pobre. A grande maioria do Brasil é que precisa do auxílio emergencial. Eu vou dizer uma coisa: a crise sanitária é fundamental para o governo Bolsonaro, ela é fundamental. Mas o que vai ajudar a crise sanitária, para não acontecer uma convulsão nesse país aqui, é esse auxílio emergencial. Tem que se fazer tudo para esse dinheiro chegar na mão do cara que não tem mais condição de sobreviver. O cara não está trabalhando, o cara perdeu o emprego, o cara está confinado, o cara está vulnerável, como diz o Barreto. Se o auxílio emergencial não existe ou não chegar na mão do cara, nós estamos ferrados. Porque as pessoas, o vírus da fome mata pra caramba e há muito mais tempo no Brasil. Não é, ministro? Datena, tu é testemunha do esforço que foi feito aqui por todas as equipes nossas. Não se esperava o volume de gente. Eu entendo, não se esperava esse volume de gente. Não se esperava esse volume de gente, tanto que parece, tem uma outra boa notícia, o presidente mandou estender esse auxílio, não é isso? Parece que há uma perspectiva de se estender esse auxílio. Está sendo difícil pagar porque não se esperava esse volume de pessoas que acorresse aí ao auxílio. Foi uma coisa brutal, acho que não tem precedente no mundo para o pagamento de um auxílio como esse aí, do número de pessoas. E, Datena, uma coisa que foi feita de forma ágil, simples e rápida. Esse é um dado muito relevante, muito importante. E o que ocorre? Nós agora pretendemos esta semana, e vai ser anunciado pelo presidente, ou no final de semana, ou no início de semana, as datas de pagamento da segunda parcela, mas agora nós seremos, a segunda e a terceira, nós seremos muito mais rápidos, muito mais ágeis, porque nós já vencemos a parte de montar, como diz o Barreto aqui, a esteira, a estrutura da prestação de serviço. Claro. Não, vocês aprenderam pra caramba com o pagamento da primeira parcela, porque se esperava um volume. De repente, eu acho que esse volume vai chegar à metade do país quase que a metade do país.
Então você pagar quase que 100 milhões de pessoas não é brincadeira, foi de uma hora para outra e de repente não havia um processo virtual montado para isso, tanto que várias correções foram feitas. Ontem o Cláudio da Caixa anunciou uma importantíssima, que a maioria das pessoas não sabia. O cara entrava na fila, né, do Caixa Tem, e de repente a tela apagava. Quando ele voltava, ele estava fora da fila. Ele tinha que voltar para o fim da fila. Agora parece que foi resolvido tecnicamente isso, já não há mais esse problema da tela apagada, não é, ministro? Nós evoluímos muito. E uma outra coisa, na segunda-feira passada, dessa semana, a Dataprev botou no ar o site dela, onde a pessoa vai lá e é um conceito de absoluta transparência. Ela vê o dia que ela se cadastrou, em que ponto está o processo de análise dela, qual é o problema que aconteceu, o que ela tem que resolver. Então, nós estamos vencendo essas etapas. Tem uma outra etapa que nós vamos chegar agora, que é da gente criar um canal para os casos, vamos dizer assim, mais complexos, que mesmo a pessoa recadastrando, a gente não conseguiu encontrar, para que a gente possa encontrar 100% daqueles que têm direito ao auxílio. Tem pergunta disso, parece que você leu a minha mente aqui. Primeiro que tem pergunta pra caramba. Repita o telefone, por gentileza, o Ricardo, por gentileza. 999-04-8756. Bom dia. Quem teve que refazer o cadastro, ministro, por dados inconclusivos, vai receber quando? Pois no aplicativo continua em análise desde o dia 27/4, quando realizei o recadastramento. Explica que nós vamos até o dia 30 e depois... Vamos lá, Datena. É importante a gente mostrar no tempo como é que a gente está respondendo essas questões, tá? Então, todo mundo que se cadastrou até o dia 22 fez parte da primeira grande análise que foi feita e as respostas já foram dadas. A gente agora está trabalhando todo mundo que se cadastrou do dia 23 até o dia 30. Então, a gente deve carregar as informações na semana que vem de todo mundo até o dia 30. E depois a parte sequente. Então, no caso dele, de fato, se ele entrar para olhar lá dentro do site que é o dia 30 da Dataprev, ele vai ver que está lá o processamento na parte da Dataprev. Tá? No site da Dataprev a gente abriu. Ao invés de você esperar o aplicativo, o que acontece antes do aplicativo, dentro da estrutura Cidadania e Dataprev, está dentro do nosso site lá voltado na página do Ministério da Cidadania, no auxílio emergencial, apontado lá para o site da Dataprev. Esse é o Cauê de Mogi das Cruzes quem perguntou. Ministro Onix, eu fiz uma colocação porque eu li em algum lugar que esse auxílio seria estendido. De que forma seria estendido e se já há confirmação de que o auxílio vai ser estendido, que é intenção do presidente da República? Olha, nesse momento, a determinação que nós temos é de cumprir o pagamento das 3 parcelas como determina a lei, né? O Ministério da Economia está, nesse momento, avaliando toda essa circunstância. E nós ainda não temos nem o comando, nem a ordem para falar além das 3 parcelas que estão garantidas. As 3 parcelas da Atena e ouvintes da Band estão aqui. O recurso está aqui. Ou seja, garantido, separado no orçamento. São 125 bi, né? É quase 125 bi, são 123.700 para ser preciso, né? 123 bilhões e 700. Mas o Ministério da Economia vem avaliando e analisando e dependendo, porque a tomada dessa decisão ela é complexa, porque ela vai envolver as análises do Ministério da Saúde, a retomada da atividade econômica, as questões assistenciais e de vulnerabilidade que passam pela gente. Então, é um conjunto de ministérios que vai preparar uma análise e um estudo para levar ao presidente para ele tomar a decisão, mas ainda não está tomada, Datena. Não está definido isso, que foi dado como certo, então não está definido, depende de uma série de detalhes, mesmo porque a gente não sabe onde é que a gente vai parar no meio dessa pandemia. Então, já é bom se analisar. O ministro Paulo Guedes da equipe do ministro Paulo Guedes já deve estar pensando nisso também, além do Ministério da Saúde. Datena, até hoje a minha esposa, que é MEI, não recebe o auxílio emergencial. O cadastro
aponta aprovado, mas não liberaram ainda o pagamento. Ela ainda vai receber ou não? Se ela está aprovada, vai receber. Pode ser algum problema lá, ou conta bancária, ou a Caixa. Se ela aparece como aprovado, ela é o típico caso que terá que ir até uma agência da Caixa para ver onde é que está a dificuldade. Ela chegou a baixar Barreto, o Caixa Tem? Aqui não diz se baixou o Caixa Tem, aqui não diz, mas diz que já foi aprovado e tal, porque às vezes foi aprovado e ela não baixou o Caixa Tem, é isso? Isso, essa é outra grande dúvida, Datena. As pessoas olham lá no aplicativo... Peraí, importante isso, hein? Isso é importante. O fato de aparecer aprovado não significa que você vai já receber direto. Apareceu aprovado, o que é que a pessoa tem que fazer? Então, vamos lá, gente. Então, assim, existem 2 aplicativos oficiais, somente 2. O primeiro é o do auxílio emergencial que essa pessoa baixou e que identifica para ela se ela foi aprovada ou não. Se ela já teve o retorno desse do auxílio emergencial como aprovado, o próximo passo dela, ela tem um outro aplicativo a ser baixado da Caixa Econômica Federal, que é o Caixa Tem. O Caixa Tem, ele faz a parte do pagamento a essa pessoa. Ele é que vai mostrar se foi aberto, de fato, uma conta poupança digital para ela, para que ela acesse, ou se foi acreditado, por exemplo, numa outra conta. O acesso tem que ser pelo Caixa Tem. Então, existem muitas pessoas que falam, está aprovada, mas eu não recebo. Então, você tem a segunda parte do processo para fazer, que é baixar esse aplicativo Caixa Tem, responder algumas perguntas que confirmam a segurança que você é você, e ao fazer isso, você vai ter a informação se está acreditado em que conta, e você, ao fazer isso, já vai conseguir, antes do saque, inclusive, movimentar, pagar suas contas pelo Caixa Tem. E se de fato você precisa do recurso financeiro, aí você pode recorrer à Caixa Econômica Federal para fazer o saque. Tá? Importante. Ministro, existe a possibilidade, sim, das pessoas, do grupo de pessoas, Datena, que fez a opção por colocar no aplicativo e colocar a informação de uma conta em outro banco. A Caixa Econômica já utilizou esse caminho, já se conveniou com mais de 50 instituições, e essas outras instituições podem sim receber o recurso do auxílio emergencial, caso o brasileiro, quando requeriu, ele fala, olha, eu quero que acredite no meu banco A, na conta tal. E ao fazer isso, mesmo que ele indique uma conta que tem lá o seu cheque especial, é aberta uma conta espelho. Então, ele consegue procurar no seu banco de origem uma conta espelho a dele, onde está reservado lá o auxílio emergencial. Se você é de outro banco e não recebeu, foi porque o seu banco detectou alguma falha em termos de dados. Aí o dinheiro volta para a Caixa cria uma conta para o cara que não recebeu, é isso, Barreto? Isso, o Caixa Tem, ele nos ajuda nessa parte. Vamos imaginar que uma pessoa tenha se cadastrado, tem conta no banco A, e ele não aparece no aplicativo, no primeiro, né, do auxílio emergencial aprovado, mas essa pessoa não recebeu o dinheiro na conta que ele indicou do banco. Ele baixa o Caixa Tem, por quê? Pode ter acontecido alguma coisa no seu banco, na conta onde você indicou, esse dinheiro é devolvido à Caixa Econômica e a Caixa abre uma poupança digital. E essa pessoa vai achar onde, então, o seu recurso? Ao baixar o Caixa Tem nesta conta de poupança digital aberta pela Caixa Econômica Federal, sem custo ao requerente, ao brasileiro, ao cidadão. É uma das grandes dúvidas essa que tem aparecido mesmo. Ministro, aqui está cheirando golpe e a Caixa já detectou realmente alguns casos de fraude aí, de uma moça, inclusive, que tinha problema cardíaco, né? Tinha problema de diabetes e tinha cirrose hepática, dificuldade total, 2 filhas, e quando ela foi receber, havia sido detectado que o pagamento tinha sido feito em outra agência da Caixa, não é? Então, foi um caso claro de fraude que está sendo aí analisado. O número de fraudes tem sido grande ou não? E aliás, sobre isso aqui, ó, bom dia. Referente ao Caixa tem uma etapa do cadastro que pede para enviar pelo WhatsApp os dados. Isso é verdadeiro ou pode ser golpe? Não dá o nome aqui. Datena,
Eu estou recebendo tá aí, aqui hein? o ministro Abraão, da Educação, que está te mandando um abraço. Ah, o ministro está no meio de uma confusão desgraçada. Toda vez que o ministro aparece, é uma confusão desgraçada. Cadê a notícia do ministro aqui? Ô, meu ministro, você só me arruma confusão, ministro. Eu nem ia ligar para você, mas aqui, ó, tá aqui uma... Porque parece que o Supremo está pedindo o áudio daquela reunião que o Moro quer na integralidade. E está dizendo aí que no meio do áudio tem o senhor xingando o Supremo. É isso mesmo ou não, ministro? O senhor, quando aparece, espalha a brasa para todo lado aí, ministro. O senhor teve uma reunião com o presidente agora há pouco. É verdade ou não é verdade que tem esse áudio, ministro? Datena, eu já fui, eu acho que eu fui o ministro que bateu o recorde de idas ao Congresso sob pressão. Você já conversou comigo várias vezes em diferentes situações. Maioria encrenca. Se você me mostrar um palavrão que eu fale, na hora eu peço desculpa. Eu não sou de falar palavrão. Mamãe me ensinou a não ser boca suja, Datena. Olha, eu achei que eu era encrenqueiro, mas eu acho que o senhor é mais encrenqueiro do que eu, viu, ministro? Eu achei que eu era o cara mais encrenqueiro do mundo. Colocado. Na melhor das hipóteses, eu sou medalha de prata ou bronze, pô. Bom, então desse áudio não tem o senhor xingando o Supremo. Não existe áudio nenhum disso. Eu não costumo xingar nem falar palavrão, não é do meu feitio falar palavrão. Ô, Datena. Mas deixa eu falar uma coisa, desculpa, Onix. Ô, Datena, fica tranquila que a pole position é tua. Eu escutei uma coisa que parece que quando você era pequeno, falavam que o Datena era que nem rolo de papel higiênico. Ou ele estava enrolado ou ele estava na bagunça lá, na lambança. Sempre estava na confusão, é verdade? Olha, eu acho que você está muito bem informado, viu, Renato? Eu acho que é pior do que isso, viu? Eu sou muito pior do que rolo de papel higiênico, você pode ter certeza absoluta. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma disso, absolutamente nenhuma. Já com 62 anos, a minha infância foi bem mais grave do que a minha fase adulta. Naquela época o pessoal brigava muito, tinha turma de rua que brigava, mas não tinha nada de arma, mas qualquer coisa era briga de rua. E se resolvia na briga de rua, ninguém matava ninguém, no outro dia estava todo mundo amigo, a molecada era toda amiga, jogava futebol em terrão e tudo mais. Os tempos de antigamente eram tempos muito mais legais. Estou mais tranquilo então não tem nada que ofenda o Supremo dessa reunião que o senhor participou, ministro? Eu não costumo falar palavrão, Datena. Mas pode não ter falado palavrão, mas pode ter ofendido. Você ofendeu ou não? Ô, Datena, eu vou ter que te pedir licença porque eu tenho uma reunião com o ministro. Você me arruma o Weintraub aí? Você me arruma o Weintraub para eu ter que fazer pergunta difícil para ele? Ele te colocou numa fria, viu, ministro? É ministro colocando o ministro em fria. Esse governo, aliás, eu vou te contar uma coisa, hein? Sai ministro, quer derrubar o presidente. Aí o Onix, que tem que responder sobre o auxílio emergencial, falou assim, olha, tô indo embora, deixa o Weintraub aqui. Aí entra o Weintraub. Weintraub, é verdade que você xingou o Supremo e tal? Pô, é frio, em cima de fria. Eu vou contar uma coisa pra você. Se alguém algum dia me convidar para entrar em qualquer tipo de governo, eu já tenho a resposta prontinha. Não. Não vou entrar em nenhum governo. Vocês entram em cara gelada que eu vou contar uma coisa para vocês, viu? O senhor tem que sair, ministro Onix. Datena, nós temos uma reunião agora e também o Barreto tem uma reunião com a CGU, que nós estamos trabalhando para acelerar, né, o pagamento da segunda parcela. Posso fazer mais uma perguntinha, então, só para o Barreto? Mais uma só? E as outras todas nós vamos encaminhar, o Garrafa encaminha para o pessoal da Caixa, ok, Garrafa? Combinado. Bom dia, pergunta para o ministro. Bom, aqui está o ministro. Meu pai foi demitido durante a pandemia e foi reprovado na análise por ter emprego formal. Essa entrevista aqui, inclusive, está sendo retransmitida pelo site UOL e todas as emissoras da Rede Bandeirantes. Agora não é possível contestar a análise e nem realizar uma nova solicitação. O ministro responde ou o Barreto responde? Não, eu posso responder. Se ele foi demitido no início da pandemia, então, se ele foi demitido, ele devia de ter um contrato formal de trabalho. Ele tem direito ao seguro-desemprego e a lei que criou o auxílio emergencial veda que quem recebe auxílio-desemprego
né, o seguro-desemprego, como as pessoas chamam, possa receber o auxílio emergencial. Esse é o ponto. Ou seja, ele está naqueles 32 milhões de brasileiros que não são elegíveis, porque a lei não permite que a pessoa receba. Tá bom, então. Como os dois têm que participar de uma reunião, não sei se o ministro Abrão pode ficar mais um pouquinho. Pode, ministro? Pode ficar mais um pouquinho? A reunião é com ele, a gente tem que acertar uns detalhes. Você também tem a reunião. Tem ouvinte ligando para cá dizendo que você fugiu da minha pergunta, que se você ofendeu ou não ofendeu o Supremo. Datena, tô com saudade de você, Datena. Me convida de vez em quando, pô. Você me abandonou, Datena. Você entra aqui todo dia. Tudo. Então, é só ter encrenca que nós dois estamos juntos. Mas ô, Datena, eu queria dar uma contribuição, né, nessa discussão, que é a seguinte. Alguém aqui já viu o Supremo Tribunal Federal americano pedir o resumo ou as decisões que o governo americano toma numa reunião entre o presidente e seus ministros? Direito de Segurança Nacional, não? Na Alemanha, na França, na Espanha. Porque nessas reuniões nós tratamos de questões importantíssimas que tratam da vida do país. Então, isso não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. Eu, sinceramente, acho que esta questão ela deve ser tratada com equilíbrio e com bom senso. Questão de lei de segurança nacional, é isso? Presidente e seu corpo de ministros é uma relação de lealdade, confiança e de serviço ao país. Portanto, nem todos, né? Nem todos, né? A tranquilidade. Nem todos. Essa relação de confiança não pode ter com todos, não. Mandetta, Moro, nem todos, né? Então é bom ficar com o pé atrás. Essa relação, Datena, esta relação é construída ao longo do tempo. Quando tem algum problema, é que nem time de futebol. Troca né, a camiseta e bota quem está lá no banco de reserva para jogar. É simples assim. É gozado. Agora, o cara ficar... Mas o que eu penso mesmo, eu já falei, o cara ficar no ministério esse tempo todo para dizer que reuniu prova contra o presidente da República, isso eu acho realmente uma sacanagem que o Moro fez. Essa é a minha opinião. É a opinião que eu tenho. Eu tinha o Moro como o Batman, entendeu? E agora tá quase entrando pro lado do Coringa. Eu acho que, se o cara tava reunindo prova contra o presidente, o cara queria derrubar o presidente, não tava trabalhando para o Ministério. Essa é a minha opinião. E tem muita gente que é a favor do Moro. Mas eu não sou cofre, eu falo o que eu penso. Bom, de qualquer forma, a última pergunta para vocês, que reunião é essa que vocês vão participar aí? Que pode ser coisa importante, né? Claro que é. Não. Pede para o Supremo abrir. Datena, tô com saudade de você, me convida aí que eu conto tudo, Datena. Tá bom, não briga ministro. comigo, me convida, tô com saudade. saudade. Não, tô brigando, que os caras disseram que você fugiu da pergunta. Datena, eu vou trazer ele para nos ajudar aí nas questões do auxílio emergencial, mas deixa eu só explicar. Nós vamos discutir uma coisa muito importante para o futuro, que é o atendimento das crianças do Bolsa Família em creches, crianças de 3 a 5 anos e 11 meses. Nós estamos trabalhando num programa, depois que passar e voltar às escolas, para nós dar condição de que a mãe trabalhadora possa escolher qual a creche que ela leva o seu filho, enquanto ela vai trabalhar, enquanto ela está em casa. Isso é uma coisa fundamental. E esse é o motivo da nossa conversa. Isso é legal, bacana. Tomara que dê certo. Eu acho, não sei se vocês concordam, eu vou terminar aqui, porque a reunião é mais importante que a entrevista, mas é o seguinte, isso está ensinando o Brasil a olhar para um lado que ele não olhava. Está ensinando a olhar mais para um lado que ele não olhava. Claro que nós vamos pagar caro por essa crise, muitas vidas vão se perder, empregos já se perderam, empresas pequenas ou médias já fecharam e não vão abrir de novo. Muita gente vai sofrer, mas do outro lado a gente vai aprender coisas que a gente já sabia do Brasil, mas não dava muita atenção. Eu acho que vai ser muito legal. Nesse aspecto,
De toda coisa ruim, você pode tirar uma coisa boa. Então, nesse aspecto, eu acho que o povo brasileiro vai ser mais bem servido. O nosso SUS, tão criticado, está funcionando, inclusive por mim, está funcionando melhor que muito sistema público de saúde, que, aliás, os Estados Unidos nem sistema público de saúde tem. Ele vai ser melhorado agora, está sendo melhorado por necessidade, reaparelhado por necessidade. O ministro falou também dos hospitais universitários e daí por diante. Então, eu acho que do outro lado da crise, quando esse negócio passar, que é grave, a gente não pode negar isso, muita gente vai morrer, muita gente já perdeu o emprego, vai ser difícil recuperar, a economia, o Brasil está limpando o caixa, e ainda bem que não tem dívida pública, não tem dívida externa, a nossa dívida pública vai ser muito maior, 125 bi só nessa questão aí do auxílio emergencial. Ainda bem que nós não temos dívida externa, porque a nossa dívida pública vai ser muito maior. Mas aí a gente resolve, vamos salvar vidas primeiro, para que as pessoas não morram nem doentes, nem de fome, e que a gente saia do outro lado muito melhor. Ministros, muito obrigado, ao Barreto também. Desculpe interromper aí e atrapalhar a reunião de vocês. Obrigado, Datena. Dizer só uma palavra, que com fé em Deus, humildade e trabalho, o governo Bolsonaro vem transformando este momento difícil em uma grande rede de proteção na saúde, como tu já referiu, uma outra grande rede de proteção na assistência social, e os serviços todos no Brasil funcionam. A logística, alimento, a exportação, ou seja, apesar das dificuldades, o equilíbrio tem sido a ponta fundamental, ou o suporte fundamental de todas as ações do governo. E aqui, sem dúvida nenhuma, tu tem 2 ministros, sobre o que nós falamos antes, absolutamente leais ao Brasil e ao presidente. Isso eu não tenho dúvida. Abraço grande. Tchau, Abrão. Tchau, fica com Deus também. Abraço grande.